Paz do Senhor, mais uma vez. Eu quero, em mais um dia, em mais um momento, em mais uma oportunidade, mais uma vez, compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. O meu objetivo não é ser conhecido, não é ser reconhecido no YouTube, não. O meu objetivo é estar mais perto de Deus e levar você para mais perto de Deus. O meu papel é conhecer mais Deus e levar você a um conhecimento maior de Deus. É um tempo onde nós precisamos estar alicerçados, fundamentados, revestidos, completamente equipados com a palavra de Deus. Conhecer o Deus que nós servimos, conhecer a sua doutrina, conhecer a sua palavra. Por isso eu quero em mais um dia, mais uma vez, compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Volto a dizer que eu não quero ser conhecido, mas eu quero que a palavra de Deus seja conhecida. Que Cristo seja gerado no seu coração. Que a palavra de Deus venha frutificar em suas obras, em sua vida, em suas ações e também na minha vida. Amém? Você que pode, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler então o capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, ao seu fiel discípulo, ao seu filho na fé. A carta de Paulo ao Tito, nós vamos ler o capítulo 3, nós vamos ler então o versículo 1 até ao versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 1 até ao versículo 11. E diz assim então a palavra de Deus: lembra-lhe que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração, da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel então é esta palavra, e quero que a proclamemos com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Há homem facioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que o Senhor então está falando para nós, o que o Senhor então Ele está nos ensinando neste dia, é mais esta oportunidade, é mais este momento, o que o Senhor está falando para nós, o que o Senhor está nos ensinando então aqui nestes versículos, neste capítulo 3. Então, nós precisamos entender que não tem como viver então uma vida que agrada a Deus e que glorifica a Deus se nós estivermos então fora da lei deste mundo, rejeitando então as leis do nosso país, da nossa cidade, do mundo, porque isso significaria então rejeitar o mandamento de Deus, significaria então negligenciar a palavra santa e imutável de Deus. Se é Deus que constitui, se é Deus que constituiu as autoridades e os governos, nós homens só temos que nos limitar a nos sujeitar às autoridades e aos governos.
Nós, homens, só temos então que nos limitar a nos sujeitar e a obedecer. E isto aqui não é algo então que nós podemos escolher, mas sim algo que nós somos obrigados a fazê-lo. Pois se nós queremos então nos submeter completamente a Deus, isto então não será exceção, mas sim mandamento que tem que ser então exercido, cumprido com toda a diligência e obediência, porque só assim nós teremos então a obedecer a Deus e a viver na sua vontade. Porque no passado, quando nós vivemos longe de Deus, porque no passado, quando nós vivíamos então ausentes de Deus, quando nós estávamos então mortos espiritualmente, em estado de condenação, nós vivíamos e agíamos conforme o nosso eu, conforme então as nossas vontades carnais, sendo então maus e ignorantes, rejeitando então as leis, até porque eu e você no passado éramos então os donos da nossa vida. E isso então me fazia viver do meu jeito, rejeitando então tudo o resto. Porém agora sendo manifesto e revelado então o meu pecado, a minha miséria, a minha ignorância, e vindo então agora à luz o meu estado de pecado, o meu estado de pecador, o meu estado então de pecado, de trevas, sendo então levado agora e completamente convencido por Deus a crer naquilo que Cristo fez na cruz para me salvar. Sendo então agora levado a um arrependimento genuíno. Indo então agora a Cristo em arrependimento e fé. Sendo então agora alcançado, poupado, perdoado e salvo por Cristo. Não pelo meu mérito, não pelas minhas obras, não pelas minhas ações, não pela minha própria justiça, mas sim pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus por mim, sendo então alcançado então pelo mérito e pela graça de Cristo, me fazendo agora salvo, regenerado através do novo nascimento, através da renovação do Espírito Santo, que agora vai habitar em mim, o qual foi derramado sobre mim, que acreditei, que fui levado a crer em todas estas verdades bíblicas e espirituais. Isso me faz agora ser então um novo homem, e nesse novo homem, e nessa nova identidade, e nessa nova criatura que eu sou, eu me torno então agora herdeiro de Deus. Isso me faz então viver não mais como do passado, mas sim uma nova vida, um novo estilo de vida. Isso me leva então agora a viver uma vida reta aos olhos de Deus. Isso me faz então agora viver comprometido com Cristo, a amar Cristo, a ser fiel. E essa fidelidade, ela vai me levar a servir Cristo, a fazer o bem, a agir em conformidade com a sua palavra, com a sua doutrina. E isso me leva então às boas obras, às boas ações, a cumpri-las, a exercê-las, a praticá-las. Naturalmente, porque foi para isso que eu fui chamado. Eu não sou salvo, você não é salvo eu não sou salvo pelas minhas obras, você não é salvo pelas suas obras. Até porque as minhas obras, até porque quando sou alcançado, as minhas obras até lá são más, porque eu estou em trevas, porque eu estou sem Deus, porque eu estou ausente de Deus. Logo as minhas obras não me podem ser salvas, logo as minhas obras não podem ser boas. Mas agora eu sou salvo sim, para agora produzir as boas obras, onde Cristo agora será então o principal motivo das minhas obras, e nisso então Cristo vai ser glorificado e exaltado. É muito importante então você rejeitarmos e evitarmos então as questões, perguntas, diálogos, conversas tolas que não vão trazer ou produzir bons frutos. É isto que Paulo está exortando Tito a rejeitar, a evitar questões, perguntas, diálogos, conversas tolas que não vão produzir bons frutos, mas que pode trazer contendas, confusões, divergências, escândalos. E porque nada disso vai então agradar a Deus, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de unidade.
Eu preciso lutar pela unidade. Eu preciso lutar pela edificação e não pela divisão ou contenda. Porque se entrar nisso, quem vai ser glorificado não é Deus, mas é Satanás. E nessas pequenas coisas, Satanás então é por causa dessas pequenas coisas que Satanás entra nas nossas vidas. Na brecha que nós damos, no espaço que nós nos limitamos a dar. E nisso então ele acaba por levar vantagem. Nisso então vê os escândalos, as confusões. E isso é sim o seu objetivo. Com isto então eu não quero dizer que nós não tenhamos que lutar pela verdade, pela doutrina, pela santidade de Deus. Porque a verdade é que muitos em nossos dias têm deturpado a palavra, trazendo então heresias para o nosso meio. E nisso então nós não podemos ficar calados. Mas nós precisamos saber lutar contra isso no momento certo e na hora certa. Porque o que sempre prevalece, porque o que sempre vai prevalecer é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a doutrina de Deus. A mentira, ela pode vir. A mentira, ela pode se espalhar facilmente. Ela pode influenciar até a multidão. Porém, ela só vai durar, ela só dura um tempo. Ela será desmascarada. Ela não prevalece contra a verdade de Deus, contra a doutrina de Deus. Porque a palavra sempre vem à luz. Porque a mentira sempre vem à luz. E porque a verdade de Deus, ela sempre prevalece. Ela para sempre vai prevalecer. Para sempre ela prevalecerá. A palavra de Deus fala: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra prevalecerá para sempre. Por isso nosso papel sempre será lutar contra a mentira, mas usar na maneira certa as ferramentas que Deus nos dá, que é a verdade das Escrituras Sagradas. Por isso então é muito importante nós estarmos então enraizados, alicerçados, fundamentados na verdade, para que nós não sejamos levados ao erro, ao engano, mas para que nós possamos permanecer na doutrina, na verdade de Deus, permanecer em Deus e na sua palavra, porque a palavra de Deus ela vai nos garantir, porque a palavra de Deus ela nos sustenta e ela não nos deixa cair nas ciladas, na astúcia, nas mentiras miseráveis de Satanás. Aqui também nós temos também Paulo exortando a Tito acerca então do homem facioso, ou seja, do homem mau, do homem corrupto, daquele que ama o pecado, daquele que ama o mundo. Paulo então exorta a Tito, Paulo então exorta o jovem Tito a saber agir com este determinado tipo de pessoas. Que com essas pessoas ele só deveria admoestar, corrigir, exortar 2 vezes apenas. Depois disso, o seu papel era evitar essas pessoas, porque o aviso, a correção, a exortação, a verdade de Deus foi pregada e ela foi então ouvida. E isso tem peso eterno na vida dessas pessoas. Verdades eternas então são pregadas para essas pessoas. O caminho certo é pregado para essa pessoa. A vontade de Deus é pregada para essas pessoas. E por elas serem rejeitadas, Deus não terá piedade ou misericórdia no dia do juízo sobre essas pessoas, sobre essas vidas. Até porque elas, ao ouvirem essas verdades, a oportunidade de reconciliação, de perdão, de arrependimento foi dada então a elas. O Evangelho foi apresentado a elas. E isso prova então o amor de Deus por elas. Mas por acabarem por rejeitar, mas elas acabarão então por rejeitar, por negligenciar. Então Paulo aqui exorta Tito a não se prender, a não correr tempo atrás com pessoas assim, porque seria então simplesmente em vão, porque seria simplesmente sacrifício em vão. E então é precisamente isso que nós temos que ter em conta: corrigir aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão então entrando pela porta larga, pelo caminho largo que leva à perdição, que leva ao inferno. Precisamos sim cumprir o nosso dever como igreja, exortar o povo, alertar o povo, admoestar o povo.
Mas quando não nos ouvirem, quando não querem saber, o nosso papel será então sacudir a poeira dos pés, como Jesus falou aos seus 70 discípulos nos evangelhos, que haviam então ido para proclamar o reino de Deus aos povos, às pessoas. Falando então, Jesus então estava se referindo a todos aqueles que não iriam, a todos aqueles que iriam então rejeitar a verdade de Deus, o Evangelho, o reino de Deus. Então, nós não podemos nos esconder como igreja. Nós não podemos omitir as verdades do reino de Deus. Porque nós somos chamados, escolhidos, salvos, capacitados para a boa obra, para produzir Cristo, para pregar Cristo. Mas nós precisamos entender uma coisa: não cabe a nós decidir se a pessoa vai crer ou não, se a pessoa vai ser salva ou não. Nós precisamos continuar o nosso caminho. Ele é estreito, a porta é estreita. Nós precisamos continuar caminhando, continuar então o nosso caminho, exercendo então a função, a carreira para a qual nos foi proposto. Existem então muitas vidas, muitas almas por aí, muitas eternidades, e não há tempo para desperdiçar tempo precioso com aqueles que não querem saber, com aqueles que rejeitam e cospem nas verdades bíblicas e espirituais que nós lhes apresentamos. Então Paulo aqui deixa bem claro o destino desses homens e mulheres que rejeitam a verdade, que rejeitam o Evangelho. Eles estão se condenando a eles próprios. Eles estão se sentenciando a eles próprios. E quanto a isto, Tito, ele não poderia fazer nada. O papel de Tito era pregar, era admoestar. Mais do que isso, ele não poderia fazer. Assim como nenhum de nós, assim como nem eu, nem você. O nosso papel é pregar, é admoestar. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude a poder então agir em conformidade com a sua palavra, seguindo então as boas obras para as quais me foram designadas, assim como você. Que o Senhor então ele nos ajude, que o Senhor então ele nos fortaleça, que o Senhor então nos sustente, nos dando graça, entendimento, discernimento de espíritos, para que nós possamos dia após dia viver na sua vontade, sendo então movidos pela sua vontade, sendo então guiados pela sua vontade, até ao fim da carreira que nós temos pela terra, que no fim de tudo vai nos levar a uma eternidade que dura para todo sempre, na presença de Deus, que nós possamos guardar o bom depósito, a fé, até ao fim. A minha oração então é que esta palavra ela tenha impacto no seu coração e leve você e eu para mais perto de Deus, para mais perto do seu reino, para mais perto da sua vontade, e que isso faça então o reino de Deus avançar na nossa vida, que isso faça o reino de Deus avançar na nossa casa, que isso faça então o reino de Deus avançar na nossa família, que isso faça o reino de Deus avançar e progredir na nossa cidade e na nossa nação, e que nós possamos ser levantados, capacitados por Deus, que nós possamos ser então luz e sal, que nós possamos ser então embaixadores do reino de Deus, ministros da palavra de Deus, instrumentos de salvação lá fora. Em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade para glorificar Deus e para exercer a vontade de Deus, que nós vivamos para viver a sua vontade, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e a nossa vontade nos leva ao inferno. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque ele sabia que a nossa vontade nos iria levar a perecer, mas que a sua vontade nos iria levar ao céu, à presença de Deus, à vontade de Deus, às boas obras. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém.